Olá, meus queridos e minhas queridas do grupo Reconstruir. Vou estar deixando para vocês neste domingo maravilhoso que o Senhor fez mais uma palavra para fortalecer você, fortalecer a sua fé. Em Jeremias capítulo 18, de 1 a 17, tem uma parábola do oleiro e o barro. E a palavra de Deus, ela diz a Jeremias para ele levantar e descer a casa do oleiro, que ali ele o faria ouvir as suas palavras. E assim ele quer fazer com você. Você deve buscar a presença do Senhor desesperadamente, porque o Senhor quer falar com você. Você deve ter intimidade com Deus para saber quando Deus está falando e não ficar confuso. O ideal é que você não ouça várias pessoas, muitas pessoas, porque você pode ficar confuso em relação à voz de Deus para você e o que Ele tem para a sua vida, para reconstruir você, reconstruir o que você perdeu, seus sentimentos, um relacionamento que você busca. Então, na palavra do Senhor, está dizendo que Jeremias, ele desceu à casa do oleiro. E o oleiro estava fazendo a obra, estava fazendo um vaso. E o vaso que ele tinha, que ele estava fazendo, o vaso ele se quebrou na mão desse oleiro. E aí o oleiro, ele tornou a fazer desse mesmo barro um outro vaso, conforme ele quis fazer. Então ele moldou a massa, o mesmo barro, e fez um outro vaso conforme ele quis fazer. E a palavra do Senhor disse a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Israel é você. Simbolicamente, Israel é você. Israel tinha sido a cidade que fora destruída por Babilônia. O Senhor estava dizendo a Jeremias que, como barro na mão do oleiro, assim é você na mão do Senhor. Você deve sempre se colocar à disposição do Senhor, ainda que isso lhe cause dor, que isso seja difícil, mas você deve se colocar na mão do Senhor. A parábola neste capítulo, ela ilustra a soberania do Senhor. Ele é soberano sobre você. Ele tem poder sobre o barro, sobre você. E ele continua a trabalhar. A obra que ele começou em sua vida, ele vai dar continuidade a essa obra. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você deve experimentar essa vontade do Senhor, reconhecendo a soberania dele, para que você possa se tornar um vaso útil. Mas é necessário que você se arrependa. Há algo em sua vida, Deus mostrou a você que há algo em sua vida que você precisa se arrepender sinceramente, e isso deve ser rápido, porque senão a situação ficará ainda pior. E aí você poderá perder o seu valor e ainda ser subjugado ou subjugada. À medida que o oleiro ele molda um vaso, os defeitos aparecem com frequência. O oleiro, ele tem poder sobre o vaso. E ele pode permitir que os defeitos permaneçam, ou ele pode remodelar esse vaso. Da mesma forma, Deus, ele tem esse poder sobre você. Ele pode remodelar você e ele pode deixar que você permaneça com os seus defeitos. Para que você se adapte, se amolde aos propósitos do Senhor, você precisa reconhecer a soberania dele e deixar ele remodelar você, assim como o olheiro faz com barro.
na tentativa de fazer um vaso novo. A sua estratégia, ela não deve tornar você descuidado ou descuidada e inerte à voz de Deus. Mas você deve estar disposto e receptivo ao impacto de Deus sobre você. À medida que você se entrega a Deus, Ele começa a remodelar você, tornando você uma pessoa valiosa, um vaso valioso. No versículo 12, diz assim, do capítulo 18, mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos. Ou seja, após as nossas imaginações andaremos. E fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Você não pode admirar a assertividade, a independência e o desafio às autoridades. Você não pode admirar isso. O relacionamento que você tem com Deus, essas qualidades, elas se tornam obstinação, presunção e recusa a ouvir a voz de Deus ou mesmo mudar. Se nada for feito, se você não fizer nada, se você não se dispor a ouvir a voz do Senhor e se submeter, a obstinação vai se tornar um modo de vida muito hostil a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus possa ajudar vocês. Que Deus possa fortalecê-los. Até a próxima mensagem. Meu canal vai estar passando por uma reforma e eu vou estar falando com vocês aqui, tá bom? Pelo WhatsApp. Fiquem com Deus, tenham um bom domingo e vamos à casa do Senhor.